E você tem duas mulheres só, Vilela, que, podemos dizer assim, foram criadas sem pecado. A primeira é Eva. Não tinha pecado, né? Ela peca pela desobediência, né? A gente conhece o relato bíblico ali do capítulo 3, onde o Senhor diz, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa, do conhecimento do bem e do mal. Ela é tentada por uma serpente. Essa serpente, nós sabemos que essa serpente, disfarçada de serpente, é um anjo caído, que, de alguma forma, anuncia a ela, olha, o que Deus falou para você, ele sabe que se você comer desse fruto, você vai ser igual ele. Então, portanto, a engana, anuncia a ela algo enganoso, e ela, ao dar ouvidos a esse anjo caído, né, ela, então, depois entrega ao seu marido frouxo Adão, né, porque biblicamente é o homem, Adão recebeu a missão de cuidar de toda a criação de Deus, ele não cuidou da sua esposa e deixou o inimigo da nossa alma enganar a sua esposa, né? Muitas vezes fizemos algumas leituras, até mesmo, vamos dizer assim, injustas em relação a Eva, do relato, como se a culpa fosse de Eva. Mas Paulo vai dizer que é por um só homem que o pecado entrou. Então, por quê? Porque o homem é a cabeça, o homem é o responsável, ele foi dado a ele a missão de cuidar, de preservar. Se ele estivesse cuidando da sua esposa de fato, não tinha, né? Dormindo. Tivesse dormindo, né? Não estava sendo seduzida. Então, veja, Eva cai por causa de um anúncio de um anjo caído, que tem como missão a destruição da nossa vida. Maria, ela também recebe o anúncio de um anjo, mas diferente, ela obedece, sem compreender na sua plenitude, porque humana, ela vai obedecer isso, que é lindo em Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, o sim que a Virgem Maria dá, ela não dá um sim como a gente acha que é no automático. Ah, beleza, ó, certo. Vou aceitar tudo isso. Tinha todas as implicações civis no momento. Você é uma menina que tá prometida em casamento, se encontra grávida. Chegar pro seu esposo ou pra família, olha, então, eu tava lá em casa, apareceu um anjo e fiquei grávida. Humanamente isso implica tantas coisas. E ela obedece mesmo sem saber o que pode lhe acontecer, mas por quê? Confiando unicamente em Deus. Então essa confiança plena de Nossa Senhora, aquilo que o anjo fala, faz com que ela se torne então quem ela é. Então, de fato, assim como a Eva, né, ela então é preservada desse pecado original pelo mérito do seu próprio filho. É muito forte isso, porque no Natal a gente celebra no dia 8 de dezembro, claramente por causa de uma tradição também, nossa tradição portuguesa, que já celebrava isso, e também depois a nível universal também, o fato de que, para mostrar o Cristo que vai nascer, dia 25 de dezembro, nasceu de um útero imaculado, assim como aquela tenda, como aquele tabernáculo que não tinha mancha, a sombra do Altíssimo então desceu e ele nasce ali, né? Gabriel que fez a anunciação à Virgem Maria, e por que ele foi escolhido por Deus? Ou não é Deus que escolhe, isso é uma decisão do anjo? Aliás, anjo tem livre-arbítrio? São várias perguntas aí, né? No Antigo Testamento, a figura dos anjos ela é muito mais clara, ela é muito mais explícita, né? E Deus se comunicava com as pessoas por intermédio de anjos. Isso já é uma das indicações da possibilidade do mistério da encarnação. Mas quando Deus tinha algum serviço especial, algum serviço mais, alguma missão mais forte, ele enviava um anjo, vamos dizer, de uma importância maior, como é o arcanjo Gabriel, poder de Deus, né? Isso é o significado do nome do arcanjo Gabriel, poder de Deus. Então, quando Deus tem essa missão para ser anunciada, ele envia um arcanjo, porque ali é uma intervenção de Deus na história, né, sem romper com a história,
sem contradizer a história, porque isso já está pré-figurado, pré-anunciado justamente no Antigo Testamento, né? E não só no Antigo Testamento, já lá no início do livro do Gênesis, logo depois do pecado, logo depois da queda, quando tem o diálogo entre a mulher e Deus, quando tem o diálogo entre Eva e Deus pergunta, né, mas por que você fez isso? Pergunta para Adão, e Adão fala, olha, foi a esposa que o Senhor me deu. E Eva vai dizer, foi a serpente que me seduziu. E Deus vai dizer para a serpente que vai colocar uma inimizade entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Não é só sobre a mulher. Então, é uma inimizade entre a descendência da mulher, ou seja, que tem uma prefiguração de Cristo, né, e a descendência da serpente. Então, aqui você já tem uma prefiguração lá na frente de Maria e do Cristo, daquele que seria enviado para resgatar isso. Não, no Gênesis. Não, mas tô falando no futuro. Sim. Essa geração de serpente e a geração Sim, dela... para o futuro, mas não necessariamente Apocalipse. Você tem uma... Porque é ela que vai pisar na cabeça da serpente? Isso, mas é a descendência da mulher. Ah, tá. Né? E qual seria a descendência da serpente? A serpente é sempre... A serpente e seus descendentes são o mal e aqueles que fazem o mal. Ah, tá. O mal e os anjos decaídos. Não é somente Satanás. Satanás Entendi. E os outros anjos decaídos. Então, toda essa realidade de mal, ela vai ser vencida pela descendência da mulher, que é o Cristo. Então, isso aqui já é uma prefiguração que está lá na frente. E na plenitude dos tempos, quando chega a hora desse acontecimento, Deus vai enviar o arcanjo Gabriel. É o poder de Deus para anunciar o início da realização dessa promessa. Quando ele anuncia, começa a gestação? Quando ele anuncia, começa a gestação. Ela concebe pelo Espírito Santo, né? Ela concebe pelo Espírito Santo e a partir desta concepção, que é um ato divino, ali começa a realizar aquela aliança que foi prometida lá atrás. Então aquela inimizade que foi posta no início entre a geração da mulher e a geração da serpente. Aquela quebra da aliança é restituída a partir da concepção. Ali começa, a partir da concepção você tem o início do cumprimento da promessa, porque essa promessa vai ser cumprida plenamente no mistério da cruz. Ali você começa a ver a realização dessa promessa. Ali começa a desenvolver porque sem o sim de Maria, Deus poderia ter escolhido outro caminho, Deus poderia ter escolhido outras formas. Santo Tomás de Aquino vai dizer, olha, isso cabe a Deus, Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma. Porém, ele escolheu esse caminho, que é o caminho natural. E que é o caminho, no fundo, o mais difícil. Se a gente falasse de um Deus que desce das nuvens, que fosse... Ele podia se materializar simplesmente. Poderia se materializar simplesmente. Seria muito simples, né? Mas Deus escolhe um caminho que é mais difícil, mas um caminho que passa por uma maior proximidade com a nossa realidade. Proximidade com a realidade humana, que é a natureza humana. Experimentar aquilo que o ser humano experimenta, menos o pecado. Porque o pecado não foi criado por Deus. O pecado é a desobediência do homem ao projeto de Deus. Na realidade, o pecado é a desconfiança de Deus. Então, se Eva desconfia que aquela palavra de Deus é verdade, Maria não desconfia. Maria pergunta, olha, como é que vai se dar isso? Afinal de contas, tem toda aqui uma história humana, eu não sou casada. Maria estava comprometida. Era um compromisso sério, era um noivado que já indicava que o casamento estava próximo. Mas Maria não estava casada. O casamento judaico, a gente pode dividir ele em 3 momentos principais. O compromisso anterior, a celebração e a consumação.
O compromisso anterior é um período de preparação, de uma aliança, de uma certeza. Olha, aqui nós já vamos realmente nos casar. Isso já foi escolhido, já foi determinado pelos pais, já tem toda essa parte. A celebração propriamente dita, que é a realização da festa de casamento, né, com todas as promessas, com todo o ritual, né, o ritual da entrega da noiva ao noivo, tudo isso. E depois é a consumação, que é o ato onde o matrimônio é consumado, ou seja, o ato carnal que consuma aquela realidade. No caso aqui, nós estamos no tempo daquela primeira fase, mas Maria já está dada em casamento a José. Isso já é uma certeza, né? E esse acontecimento, ele é extraordinário, acontece antes dessa coabitação, e ali a gente pode perceber, assim, pensar quais são as consequências disso para Maria, né? E ela recebe um comunicado que não é uma coisa simples. Ela recebe isso através de um arcanjo, mas a gente pode imaginar como é que fica a vida de uma pessoa que não tem condições humanas para compreender aquela situação. Ela recebe um comunicado da parte de Deus. Então, Maria tinha uma certeza de fé, Maria tinha um conhecimento de fé, uma experiência de fé com Deus, e ela sabe que Deus não faz as coisas de forma equivocada, enganosa. Então, Deus envia o arcanjo, que significa poder de Deus, o arcanjo Gabriel, para fazer esse comunicado. E a partir desse comunicado e desse questionamento que Maria levanta, como é que vai se dar isso? E da resposta do anjo, que isso será obra do Espírito Santo. Então ali você tem a concepção. E a partir dali, toda a história segue, né? E Maria disposta a viver isso. Se Eva duvidou, se Eva desconfiou do amor de Deus lá atrás, aqui Maria não tem nenhuma dúvida do amor de Deus. Só que ela não sabe como é que isso vai se realizar. Aqui tem uma coisa importante, porque às vezes nós vivemos num mundo que busca muito certezas. E para a experiência de fé, as certezas não são suficientes. Ou não dá para ter as certezas. As certezas que a gente busca, certezas materiais, não dá para ter essas certezas. Como é que você vai falar? Como é que vai ser a vida de agora em diante? Como é que Maria vai ser capaz de suportar essa situação? Como é que Maria vai enfrentar a família? Como é que Maria vai enfrentar José? Julgamento da sociedade. Julgamento da sociedade, tudo isso, né? Não dá para ter essa certeza. Então, da parte de Maria, é um arriscar-se em Deus. E a fé é isso. É arriscar-se em Deus. Mas é um arriscar-se vazio? É um arriscar-se assim, de freelance, por exemplo? Não, não é. É um arriscar-se com algo interior que te dá uma garantia. A fé é isso. Né? Interiormente você tem uma garantia que aquele anjo não é uma visão qualquer, que aquele anjo não é produto de uma mente, não é um distúrbio mental, não é uma coisa superficial. Não, aqui tem algo consistente. E a partir dessa consistência, né, e que é interior, Maria dá a sua resposta, a concepção. Por isso, o poder de Deus.